que é colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre oração e sobre saúde emocional. E antes da gente falar sobre oração, nós vamos falar um pouquinho sobre saúde emocional. O que seria saúde emocional, né? O que será que o pessoal pensa sobre saúde emocional? O que você acha que é saúde emocional? O que você acha que é necessário ter para ser uma pessoa considerada saudável emocionalmente? Quem vai ser o primeiro a responder? Quem será o primeiro a responder? Quem será que vai dar o primeiro lance? O lance de respostas. Quem será? Quem será? Nós precisamos ter alguns tipos de significados para nós conseguirmos juntos hoje ter uma boa conversa sobre oração e saúde emocional. Então vamos lá. Verdade. Saúde emocional é necessário, verdade. O que mais? Tá falando que tá com saudade da igreja. Responda aí. Para você, o que é necessário? Equilíbrio. Equilíbrio emocional. O que é necessário para você, Eduardo, para ter saúde emocional? Eu acho que o equilíbrio emocional também. Mas daí usa outra palavra, né? Tá bom. Eu vou usar, mas vai ser sinônimo. Então eu acho que o equilíbrio emocional também. Equilíbrio, o que mais? Hein, gente? Ter bons pensamentos. Também. Equilíbrio, de novo. Povo de Deus, um abraço aí para a Igreja Viva, Portugal, Ilha da Madeira, que Deus abençoe, Débora. Ser uma pessoa saudável, equilíbrio. O pessoal tá meio que puxando tudo por equilíbrio, né? E controle também. Controle, é uma coisa importante. Né? Autocontrole, uma pessoa equilibrada. Saúde emocional, ela vai falar muito sobre o meu estado de ser. A saúde emocional, ela não funciona como uma saúde física que você, se não tá bem, você toma um comprimido, né? Você vai no hospital, daí você toma um soro, né? Tá aqui escrito aqui, o doutor, psicólogo tá dizendo assim, ter o controle de pensamentos, sentimentos, emoções, isso vem de Deus. O pessoal tá falando sobre 3 estruturas, eu vou continuar o que eu tava falando aqui rapidinho. Às vezes a gente meio que equivale a saúde emocional à saúde física quando a gente pensa que é necessário ter apenas saúde. Vamos lá. A saúde física, você sempre vai procurar ela quando você não tem. Sim. Engraçado a gente falar sobre isso, né? Porque essa pandemia mesmo, as pessoas só se preocuparam com o estado dos hospitais, recursos, por falta de saúde. Né? A saúde física, ela só vai ter aquele alerta quando você não tem. Por exemplo, ninguém vai querer fazer exame de sangue e diagnóstico porque tá muito bem. Você vai procurar um médico. Um check-up. Um check-up, mas mesmo assim 90% da população não faz check-up. Né? Até porque tem gente que tem medo, né? Falar, quer ficar procurando achar. Né? Então, assim, a saúde física, ela vai sempre estar na mente das pessoas quando algo não está bem. E a saúde emocional, ela acontece num processo reverso. Interessante a gente falar sobre essa comparação, porque a saúde emocional, você só consegue detectar ela quando você está bem, não quando você está mal. Então, assim, é muito fácil uma pessoa que está em depressão, você dizer assim, essa pessoa não tem saúde emocional. É muito fácil uma pessoa que vive debaixo de angústia, de dores, de mágoas, de raivas, e você dizer assim, essa pessoa não tem saúde emocional. A saúde emocional, na verdade, não está linkada muito a isso. A saúde emocional, ela vai falar muito de como nós vamos lidar com as circunstâncias. A saúde emocional, então, diferente da saúde física, Eduardo, a gente não procura ela quando a gente não tem. A gente procura ela para ter. Saúde emocional não é uma coisa que você nasce. Não nasce com saúde emocional, você né? Adquire. Você aprende a ter. É uma disciplina. Ninguém ensinou a gente a ter saúde emocional na nossa criação. Uma pena. Uma pena.
É algo que tem sido despertado hoje em dia na nossa sociedade por conta da falta de saúde mental, que já é outra coisa. Que é muito, assim, recebe muita interferência da própria saúde emocional, a saúde mental. Por isso eles estão falando muito sobre saúde emocional. Sabia que as grandes empresas observam muito saúde emocional? Ok. Porque interfere muito na produtividade e etc. Sendo dessa maneira, a gente está conversando sobre isso. Você está aí dando o seu palpite, o Eduardo está dando o palpite dele, eu estou dando o meu palpite. Saúde emocional é uma das 5 pilares que Deus colocou para nós, para a gente vencer essa fase, né? E ela precisa ser adquirida. Ninguém nasce com ela. Anticorpos emocionais, tem muitos anticorpos emocionais. Eu sei lidar com tudo. Saúde emocional não é você não sentir tristeza. Tem que falar isso porque tem gente que acha que saúde emocional, tipo, não, eu nunca sinto nada. Tem uma saúde emocional violenta. Não, na verdade não. Tristeza faz parte, né? Saúde emocional não é você não sentir tristeza, você não sentir... Quem não sente emoções, eu não sou psicólogo, mas pra mim quem não tem emoções é psicopata. Com certeza. Assim, mas a gente meio que... O ser humano gosta de criar um padrão inalcançável. Já prestou atenção nisso? O ser humano gosta, tipo assim, o padrão da mulher bonita é um padrão que nenhuma mulher consegue ser. Tem que precisar de 1000 photoshops ali pra você conseguir ser um negócio daquele. Então, assim, o padrão emocional que as pessoas colocam é inalcançável, né? Voltou. Então, tá sempre sorriso no rosto, nunca sente nada. Aquela pessoa... Tá, mas calma que tá caindo, tá voltando. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Então, Eduardo, a primeira coisa que a gente tinha que falar sobre saúde emocional é que a gente não nasce com ela. E se a gente não nasce com ela, a gente tem que correr atrás dela. A gente precisa estar munido de saúde emocional. E saúde emocional é uma disciplina diária que a gente precisa ter. Vamos agora trazer um outro conceito para ficar muito mais fácil. Saber lidar com as situações. Isso é saúde emocional. É saber viver. Então, assim, Deus quer que a gente aprenda a saber viver. Ontem Deus estava falando para nós no culto da noite. Pode ser que entre um pouquinho de água no seu barco. Talvez, porque nunca ninguém tem estrutura. Quem não assistiu o culto, assista, porque foi uma palavra muito assim, tudo é de Deus, né? Mas a gente fica assim emocionado com as coisas que Deus fala com a gente, né? E você tá pronto pra passar por qualquer coisa? Não, ninguém tá. Não, ninguém tá. Tem áreas da nossa vida que pra gente é um pouco mais fácil, mas às vezes também outras é totalmente difícil de passar, então ninguém tá pronto. Então Deus estava dizendo o seguinte, como nós não temos uma estrutura violenta, emocional, física, mental, etc., talvez entre um pouco de água no seu barco, mas tudo bem, não vai afundar, Deus não vai deixar afundar. E saber viver é isso, né? É ter saúde emocional. Então, hoje nós queremos fazer uma pergunta para você. Daqui a pouco o Eduardo vai conversar com você um pouquinho mais do que eu. Como você lida com os seus problemas? Que tipo de reação você costuma ter na hora que você está enfrentando coisas que são difíceis para você? Porque saúde emocional, na hora que eu tô feliz, eu não preciso dela. Não é verdade, né? A hora que eu tô... Ou precisa, né? Não preciso acionar a saúde emocional quando eu tô me sentindo bem. Eu preciso acionar a saúde emocional quando eu estou meio que longe do meu cômodo. Como você reage aos dias difíceis? Como você reage aos problemas? Que tipo de atitude você tem? Existem pessoas que têm atitudes de frieza, existem pessoas que têm atitudes infantis. Ai, gente, adoro falar sobre essas atitudes infantis, sabia? Atitude infantil, como é que é? Porque assim, quando eu tive aula sobre isso, eu acho que o professor foi tão dramático, teatral, que aquilo entrou na minha cabeça, sabe? Tem pessoas que carregam traços infantis na vida adulta, né? Então, por exemplo, se ele ouve uma notícia ruim, se alguma coisa... Obrigada, amor, você derrubou minhas coisas no chão. Mas vamos lá. Se ele ouve uma notícia ruim, qualquer coisa, o que ele faz? Bate porta, sai batendo o pé, se tranca no quarto. Isso é atitude infantil? É uma atitude infantil, porque geralmente é criança que faz isso, né?
A criança que fala assim, eu não gosto mais de você, eu não te amo mais, né? Quem é mãe e pai sabe disso, né? Qualquer coisa que você vai falar pra uma criança de determinada idade, ela vai dizer que ela não te ama mais, que ela não gosta mais de você. Que ela vai bater a perna, ela vai bater o pé, ela vai bater porta. Então assim, e às vezes a gente carrega isso emocionalmente pra nossa vida adulta, né? Eu já vi muitos adultos, qualquer coisinha desestabiliza eles a um ponto de ter atitudes como essa. Eu não vou comer, eu vou fazer greve de comida. Tem pessoas que emocionalmente são assim, elas gelam os outros, né? Elas param de falar com as pessoas. Ao invés de resolver os problemas, elas, ignoram as pessoas. Então tem algumas atitudes interessantes, eu gostaria que vocês falassem, né? Fique emburrado. Ah lá, ó, a Débora ajudando. Faz chantagem emocional, você entendeu? Sabe aquela coisa? Então, assim... E aí em Portugal, como é que funciona? Como é que funciona, gente? O pessoal que tá na Madeira, tá no Porto, como é que funciona? Como que você reage? Aqui, gente, não tem certo, não tem errado, tá, gente? Não tem assim, tipo assim, nossa, se eu falar como eu reajo, as pessoas vão me achar. Não, gente, todo mundo não tem saúde emocional 100%, né? Essa é a grande verdade. Por isso que a gente tá falando sobre isso, ó lá. Fica bicuda, né? Tem gente que faz o que muita pré-adolescente faz, tipo, se isola num canto, fica sozinho pra alguém lá, fica, tá tudo bem com você, né? Coisas desse tipo. Mas tem muitas outras reações emocionais que você pode ter que não são infantis, como, por exemplo, sentimentos de abandono. Qualquer coisinha te leva a pensar que você vai fracassar, que você não vai conseguir, que você tá sozinho. Bom, fala aí pra mim. O que você costuma fazer quando você está irritado, quando você está numa situação entre a cruz e a espada? Que tipo de reação você tem quando algo que você não quer acontece? O que é que você faz? Fico calada. Eduardo, o que você faz quando você fica chantagem? O que você faz quando, tipo, uma situação desconfortável emocionalmente pra você? Fica bravo, verdade, fica bravo. E eu, o que eu faço, hein? Fica brava também. Fico brava, é verdade, eu fico brava. A gente fica irritado, acho que a gente tem umas coisas parecidas, nós dois. Mas sabe o que às vezes eu também faço quando alguma coisa acontece que eu não gosto? Eu fico... Como é que usa aquela palavra, meu pai? Eu fico meio que repensando coisas do passado pra tentar, tipo, meio que fazer uma estratégia, sabe? Na minha cabeça. Como que eu vou agir com essa pessoa? Como é que eu vou agir nisso? Né? Eu faço isso. Tem gente que fica revoltada, né? Ela é lá de Portugal, tá? Debbie Brito. Revoltada, quero ficar sozinha, fico maluco. Fico maluco. Gente, ser sincero, isso aqui é praticamente uma terapia, né? Fico maluco, fico nervosa. O que mais, gente? Fico brava. Nos últimos 9 meses eu choro, que ela tá grávida, né, gente? Então você tem que entender, né? Inconformado, depende da ocasião, eu choro, me dá calo e a cabeça fica a mil. Calo? Eu me calo, entendi, me dá calo, gente do céu. Fico irritado e ansioso, remoendo. Tem gente que rói unha, né, gente? Eu paro e começo a analisar a situação. Você já percebeu que tem gente que fala demais e tem gente que fala de menos? Hoje, a Débora Brito é da Ilha da Madeira. Hoje já consigo respirar fundo com 1 milhão de pensamentos, mas tem hora que falo muito. Fecho a cara, fico bravo e vou chorar pra Deus pra conseguir pensar. Então, assim, saúde emocional é muito importante porque ela vai gerar em nós a ação correta. Porque a gente nunca vai conseguir, na verdade, controlar o que chega, né? Procuro me controlar, mas a minha cara não esconde minha raiva. Eu fico com raiva, às vezes fria, calada, sem reação. Então, assim, às vezes a gente vai ter muitas reações dependendo das situações como são. E hoje o Eduardo quer falar para vocês um exemplo de uma pessoa na Bíblia que tinha muita saúde mas eu acho que ele emocional. Ficava bravo. Mas ele ficava bravo, mas a maneira como ele lidava era saúde emocional, né? O problema não é a gente ficar bravo, o problema não é a gente perder a paciência, o problema é o que a gente faz com aquilo. Eu estava falando com a pastora quando ela falou do tema e colocou a thumb, né? E me veio à cabeça o apóstolo Paulo, né? Nosso apóstolo. E ele tinha uma saúde emocional muito grande. Se você pegar a trajetória de vida dele, como ele começou
não é? Depois ele ouviu a voz de Deus, não foi aceito pelos judeus, não era aceito pelos romanos. Não era aceito por ninguém. Não era aceito por ninguém. Ninguém queria ele, ninguém gostava dele. Teve que voltar lá para a terra dele, sim, ficar um tempo lá recluso. Depois das igrejas que ele fundava, vinham os falsos apóstolos. E ele persistente, tentando derrubar ele todo o tempo. Né? Ele tomou pancada. E ele tomou muita pancada, né? Ele tomou muita pancada da vida. Ele tomou muita pancada porque estava servindo a Deus. Ele tomou muita pancada de todo lado, né? A história dele diz que a mulher e os filhos o abandonaram por conta do cristianismo. E aí, Deus teve que ajudá-lo, né? Até para chegar no rei, para levar o evangelho, que foi o último ato, foi o cumprir a carreira de Paulo, né? Foi apanhando. Foi apanhando, né? E apanhando não é tipo... Foi tipo, doeu? Não doeu. Tipo assim, foi a Zorrag, né? A gente sabe que a Zorrag era um mastro de madeira cheio de osso que entrava e perfurava órgãos. Então assim, Paulo passou a vida inteira praticamente preso. Gente, eu tava pensando isso esses dias. A gente fica meio que, poxa, por que eu tenho que ficar trancada dentro de casa? Porque eu não posso sair pra nada, persistente, né? E Paulo, ele tava preso. A maior parte do tempo da vida de Paulo era preso nas cadeias por causa do cristianismo. E o que ele fazia? Ele aproveitava para escrever as cartas dele, né? Tanto que ele escreveu praticamente o Novo Testamento inteirinho. Porque ele estava nas cadeias. E você acha que na cadeia ele estava sendo servido? Não, ele estava sendo maltratado nas cadeias, sim, né? E mesmo assim, um dos textos assim em que... Ai, que benção! Ela começou a ir na igreja no tempo que a gente foi. Irmãos, um dos textos que mais me chama a atenção de saúde emocional da vida de Paulo é Atos, quando ele vai preso junto com Silas. Todo mundo conhece esse texto. E eles são assim, eles apanham, eles vão presos, injustiçados. E acontece que eles começam a adorar o Senhor. Eles começam a adorar a Deus. Eles vão adorando a Deus porque a consciência de que eles estavam ali para fazer algo para Deus era tão grande que a realidade não lhes abatia. E eles começavam a adorar, tanto que as cadeias se tremeram, as portas abriram. O carcereiro ficou com medo dos prisioneiros fugirem e ele ia se matar. E Paulo falou, tá todo mundo aqui, pode ficar calmo, ninguém vai fugir. Naquele dia Paulo ministra com ele, no outro dia Paulo é solto e Paulo vai e ministra na casa dele, ministra batismo e tudo. Então assim, realmente Paulo tinha uma saúde emocional violenta, porque ele sentia, Paulo tinha uma personalidade forte. Ele não era aquela pessoa assim, zen. Porque a gente acha, às vezes, que a pessoa que tem saúde emocional é aquela pessoa... Não, e ele ficava bravo, se você vê, né? Coríntios, né? Nossa! As cartas de Coríntios, né? Ele ficava bastante... Acho que todas. Gálatas começa chamando o povo de, meu Deus do céu, você converteu e agora quer voltar pro judaísmo. Você quer... O que tá acontecendo com você? Paulo, ele era meio bravão. Ele né? é. E a gente pensa assim que saúde emocional, aquela pessoa que fala, olha, tudo bom com você, eu nunca mudo o tom de voz, porque eu sou emocionalmente equilibrada. Na verdade não, minha gente. O emocional não tem nada a ver com essa aparência de tranquilidade. É saber lidar com quem está chegando. É aquela pessoa que consegue ter o domínio próprio, que é um dom do Espírito Santo, que gerencia pensamentos e sentimentos. Aquela pessoa que fala assim, gente, peraí, eu não posso surtar, porque isso é isso aqui, calma, eu vou conseguir, sabe? A saúde emocional é um dom que Deus deu para o ser humano aprender. Muitas coisas Deus deu direto, que são inatas ao ser humano. Outras coisas Deus deu pra gente aprender, né? Que é dele. Jesus tinha uma saúde emocional violenta, né, gente? Jesus, pelo amor de Deus. Jesus estava pregando, ouvindo o pensamento dos outros. Mas posso fazer uma pergunta, pastor? Você falou de Jesus, né? Não sei se todo mundo tem a dúvida igual eu tenho. Em que pés Jesus, ser todo-poderoso, ser Deus, não é? Ser Deus. 100% Deus, mas também era 100% homem. Mas ele era 100% humano. Sim. Então ele veio para a Terra, ele teve que aprender a falar, andar, comer. E a inteligência emocional dele? Era direto do Espírito Santo
ou foi algo que ele aprendeu na Foi terra? algo que ele aprendeu. Foi algo que ele aprendeu. Interessantíssimo. A gente nem tinha conversado de falar sobre isso antes. O judeu, ele tem um ensino de inteligência emocional violento. O judeu em si, os ensinos. E aí foi inspirado por Deus, porque assim, eles seguem todo o Antigo Testamento, né? Então assim, boa parte do que é religioso, cultural deles, surge um pouco dessa questão de ter aprendido com Deus algumas coisas. Mas o judeu, ele tem uma característica em que as crianças aprendem sobre inteligência emocional e controle emocional. Então, assim, você nunca vai ver um judeu fazendo um escarcéu. Eles já são ensinados a dominar o tom de voz, eles são ensinados a o que é que eu tenho que fazer e o que eu quero fazer. As duas coisas se separam na criação. Uma questão cultural. É uma mesmo, questão né? cultural. Então, por exemplo, quando eu estava estudando sobre o judaísmo, há 1 milhão de anos atrás na faculdade, eu me lembro que o meu professor era judeu. Meu professor era judeu, filho de pais judeus aqui no Brasil. Mãe e pai judeu, que é uma coisa muito rara de acontecer. E ele falava o seguinte, ele morou muito tempo da vida dele em Israel, e ele falava o seguinte, que eles são criados para ser a imagem e semelhança de Deus. Então, aquele caráter controlado, aqueles frutos controlados, eles são ensinados a ter. Então, assim, você vai reagir como? É muito mais importante como você vai reagir do que o que você está desejando fazer. Então, Jesus foi criado em cima disso. Jesus foi criado em cima dessa aula de controle emocional. Jesus tinha muito isso. Ele deve ter sido ensinado por José, por Maria, nas sinagogas, tudo isso, como se mesmo, comportar. Né? Já Pode verdade, ser. assim, o brasileiro já não, né, minha gente? O brasileiro não. O brasileiro, português, espanhol. O resto do mundo é não. O resto do mundo não. Acho que o japonês é... até sim. O japonês eu acho que japonês, tem sim uma certa conduta emocional diferente, né, das outras nações. Veja que Jesus, nessa inteligência, nesse controle emocional que ele tinha, ele foi muito bem sucedido no seu ministério porque ele não se deixou ultrapassar a ação de Deus por conta dessa inteligência, dessa saúde emocional. Porque, com certeza, gente, Jesus não estava morto, né, minha gente? Tinha hora que Jesus queria esgoelar tinha hora que Jesus queria chegar e falar, eu sou Deus, entendeu? Eu tô Deus e pronto, acabou, e agora vai ser assim, pronto. E ele não fazia. Até na tentação de Jesus, lá em Mateus, capítulo 4, o diabo chegava para ele e falava assim, faça, você pode. E ele parava e falava, não, eu tô aqui para viver um propósito, e o propósito é esse, então eu não vou fazer isso e pronto, acabou. Sim. E de quantas cidades ele foi expulso e negado, né? Nasceu já desse jeito, né? Já nasceu. Então, assim, aonde ele ia, tinham pessoas que o queriam e tinha pessoas que o odiavam. Né? A palavra de Deus fala que todo tempo as pessoas procuravam motivo para matá-lo. Imagina se Jesus não tivesse saúde emocional, como é que Jesus ia ser? Jesus ia botar para quebrar nessa terra, né? Chegar e falar botando fogo em todo mundo. Então, assim, é muito importante que a gente tenha consciência de que precisa de amadurecimento emocional. Porque, assim, ou a gente é trigo ou a gente é joio, emocionalmente falando. Na Ilha da Madeira, a pastora fez um vídeo curtinho, muito interessante. Sobre o trigo, tá lá no afinal que a Bíblia diz, numa plantação de trigo. Numa pequena plantação de trigo, ela fez a parábola do joio e do trigo. Do joio e do trigo. Dê uma olhada lá na Ilha da Madeira, que essa gravação é muito bacana. É verdade. Queria falar alguma coisa aqui para vocês antes de falar sobre oração. A pessoa que tem saúde emocional, ela não é perfeita. A pessoa que tem saúde emocional, ela não vai sempre acertar. Mas ela vai aprender a lidar com os erros dela. A maioria das pessoas que estão assim, sem saúde emocional, são pessoas que não conseguem abrir os olhos. Tem os olhos aqui daqui sua cabeça. Tem os olhos vendados para o que está acontecendo. Então, ele não consegue se ver, ele não consegue, tá chamando a atenção da Amora aqui, ele não consegue ver seus próprios erros, ele não consegue analisar seus defeitos, ele tá sempre bem, ele tá sempre
ele deu o melhor dele. É sempre assim. Quem não tem saúde emocional, ele sempre vai dizer assim, foi o melhor que eu tinha para dar. E ele nunca vai, sim, fazer aquele processo de autoavaliação, de releitura, de falar, poxa, eu podia ter feito assim, eu podia ter feito assim, as coisas podiam ser dessa maneira, quando eu encarar de novo uma situação dessa, eu vou fazer dessa maneira, vai ser melhor. Então, a saúde emocional não tem nada a ver com uma pessoa perfeita, uma pessoa, nossa, top, 1000, sabe tudo, faz tudo maravilhoso. Na verdade, é uma pessoa que tem um processo de mudança muito forte na vida dela. Quanto mais essa pessoa enfrenta, mais ela muda, mais ela se adequa a uma melhor postura, a uma melhor conduta em relação à própria vida. E eu tô falando isso porque ou as pessoas se veem muito mal, tudo ele é ruim, tudo ele é mal, tudo ele é isso, aí ele cai naquela autocomiseração, autoflagelo, autopiedade. Sobre autossabotagem? Quando foi o final? Foi uma final. Foi uma final, né? Sobre autossabotagem. E as pessoas se autossabotam o tempo inteiro por conta dessas coisas, porque a gente não quer ver a realidade e acaba não mudando. Então, ou a pessoa ela tá muito no fundo do poço e tudo é um coitadinho. Gente, eu não sei se você conhece, mas eu conheço. Eu acho que todo mundo conhece um coitadinho na vida. Tudo ele é coitado, tudo ele é sofrido. Esse tipo de pessoa, você vai perceber que a vida dela não vai sair do lugar. Por quê? Porque é necessário saúde emocional para crescimento. É necessário saúde emocional para a gente romper na nossa vida. Por quê? Porque virão situações em que nós vamos ter que aprender a lidar com elas, a agir em relação a elas. E não adianta a gente chorar, não adianta a gente bater porta, não adianta a gente sentir que a gente é um coitadinho, não adianta a gente se esconder atrás de desculpas, porque nada disso vai mudar. E aí é um problema, porque se eu não enfrento a situação, eu não saio dela. Tem gente, Eduardo, que está vivendo o mesmo problema com várias roupas diferentes a vida inteira. A vida inteira. Por exemplo, caso que mais chega pra mim na igreja, pastora, eu tô num relacionamento ruim. Todo relacionamento que eu entro é ruim. Por quê? Porque algo não foi resolvido desde lá de trás. Então, a gente vai sempre repetir. A gente sempre vai repetir o que a gente não resolveu na nossa vida. A gente sempre vai repetir o que a gente não resolveu. Né? Pessoas que, eu tô fazendo dieta, eu não emagreço por nada na terra. Eu faço dieta, eu sofro, eu não como nada, eu não emagreço por nada na terra. Mas você não resolveu o seu problema com a comida. A comida é solução para você, é felicidade para você estar preso na comida. Hipotireoidismo é um problema de saúde. Mas mesmo hipotireoidismo, a pessoa que tem saúde emocional, né? Ela consegue fazer a dieta, ela consegue não linkar até mesmo o físico dela com a doença. Uma pessoa que tem saúde emocional é uma coisa tão violenta que ela enfrenta um problema físico de uma maneira muito mais saudável fisicamente do que uma pessoa que não tem saúde emocional. Nós sabemos disso, a medicina já tem comprovado isso, que pessoas que têm fé, e aí eu digo, daqui a pouco a gente vai falar sobre oração, e saúde emocional, quando elas escutam uma notícia ruim, elas continuam firmes, elas começam a lidar com aquilo. E isso lhes dá vida, dá prazo de vida e dá saúde física. Então veja que não comece argumentando. Se você começar argumentando, pegar aqui um exemplo, porque o Eduardo tem um coração muito bom, minha gente. O Eduardo tem um coração de mãe. É verdade. Você entendeu? Se vocês começarem a conviver com ele, vocês vão ver que toda hora ele tem um coração de mãe, ele quer ficar protegendo as ovelhas. Eu já tenho um coração de mãe que não quer proteger as ovelhas. Eu não tenho um coração tão mole igual ele, isso é verdade. Mas ainda bem que Deus fez a gente assim, porque daí a gente se completa, né? Mas veja só, a pessoa chega e fala assim, coitadinho de mim, meu Deus, o ar já tá lá, meu Deus, coitado, gente, vamos ajudar. Veja só, eu tenho hipotireoidismo, por isso que eu não consigo. Não, pera só um pouquinho, para de argumentar. Eu tenho algo que Deus permite que eu tenha até o dia que Ele achar que eu não precise ter mais, e graças a Deus nem sofro com isso, porque Deus me deu muita saúde emocional e muita saúde física, que todas as pessoas do grupo que fazia tratamento comigo pesavam mais de 150 quilos. E aí você pensa assim, nossa, mas por que você não vai? Por conta de saúde emocional. Por conta de saúde emocional. E saúde emocional tem muito a ver com o controle que Deus traz sobre a nossa vida, sobre muitas coisas. Então, vamos lá. Cadê? Onde anda o povo de Deus? O povo de Deus tá por aí, irmão. O povo de Deus tá por aí nessa segunda-feira. Então vamos lá. Se Jesus teve saúde emocional e foi bem sucedido, Paulo teve saúde emocional e foi bem sucedido, Pedro teve saúde emocional e foi bem sucedido.
E veja que todos Judas eles... teve saúde emocional? Não teve saúde emocional. Judas não teve saúde emocional. Primeiro momento que ele se viu, talvez Jesus morra. Porque o problema de Judas, não sei se você sabe, o problema de Judas não é que ele era uma pessoa sem vergonha. Não, Judas era um ser humano igual qualquer outro. O problema de Judas é que ele se viu numa situação. E muitos cristãos estão na mesma situação de Judas, hein? Eu não sei se Jesus vai morrer, acho que Jesus vai morrer. Melhor eu guardar o meu. Porque o que aconteceu? Todos os discípulos abriram mão de tudo para seguir Jesus. E alguém se lembra, ó, uma enquete rápida, hein? Quanto Judas ganhou para trair Jesus valendo? Quanto que Judas ganhou para trair Jesus? Escreve aí rapidinho. É dinâmico. Enquanto isso, a gente continua falando sobre Judas. Judas, o problema dele era o seguinte: eu vou ficar nessa terra sem nada. Eu preciso de pelo menos ter algum lugar para eu estabelecer minha vida. É o que as pessoas estão pensando. Você acha que tem muita gente que não está nem para a igreja nesse momento, tá todo mundo pensando, ó, 30 moedas de prata. A rima não já vale foi. Falar, já foi. Então vamos lá. Daqui a pouco a gente lança mais uma pergunta. Judas estava igual muitas pessoas hoje dentro da igreja que estão pensando em si. Eu vou juntar meu dinheiro pra mim. Eu não vou dar oferta, eu não vou dar dízimo, vou juntar tudo pra mim. Eu vou cuidar de mim, eu vou dar cesta básica. Deus me livre, vai que falta pra mim. É um Judas, minha gente, é um Judas. Então, Judas fez isso. Só que quando ele percebeu que eles iam matar mesmo Jesus, acho que Judas ficou meio assim na dúvida. Acho que eles não vão matar Jesus, né? Quando ele percebeu, ele chegou lá no sacerdócio, jogou as 30 moedas e falou: eu não quero saber mais disso. Isso aqui tá errado. O pessoal tá acertando, acertou tudo. Isso aqui tá errado. E o sacerdote falou assim: problema seu. Problema seu. Tanto que eles usaram. Eles não podiam usar nem aquele dinheiro para colocar na igreja que Judas tinha deixado lá, porque era maldito, né? Então eles usaram para construir um lugar lá para pessoas que não tinham onde ser enterrada. Veja só. E 30 moedas na época não era nada, né? Não, na verdade era. Não era dava para se comprar um terreno, não era muita coisa, mas dava para se comprar um terreno. Veja que quando Judas percebeu o que ele tinha feito, ele não teve saúde emocional para chegar lá no pé da cruz e falar: Jesus, me perdoa. Ele se matou. Gente, Jesus deu oportunidade para ele. Antes haverá uma pessoa nessa mesa que me trairá com um beijo. Quem é? Judas ainda teria coragem de falar assim: sou eu. José é assim. Isso é cinismo? Isso é cinismo, gente. Tem pessoa que é assim, minha gente. Você tá convivendo com ela e por falta de saúde emocional, ele pensa mais nele do que nos outros. Então você diz assim: tem uma pessoa nessa mesa que me trairá com um beijo. A pessoa vai olhar pra você e falar: sou eu. Gente, Jesus tinha muita saúde emocional. Porque se você falava assim: seu cachorro sem vergonha, mentiroso, seu falso, cínico, eu sei que é você. Olha Jesus, gente. Jesus fez assim. Você que sabe, Judas. Nossa, Jesus é nosso exemplo mesmo, né? Nossa, Pai. E Jesus não contou nada pra ninguém, porque Jesus podia chegar pra Pedro e falar: saber que Judas tá me traindo. Dá um jeito em Judas. Podia ou não podia, porque Pedro era bem nervosão, né? Pedro já catava a espada, arrancava a cabeça de Judas ali na hora, né? Pedro e Tiago foram os primeiros apóstolos de Jesus. Né? Sim. Gente, Pedro tinha um amor em Jesus violento. E mesmo assim o negou. Mas ele não negou por falta de amor. Por falta de saúde emocional. Ele teve medo e não soube lidar. Ele falou: meu Deus do céu, eu vou ser o próximo a ser morto. Eu não posso ser morto. A pastora fez um culto também falando sobre Pedro. Não sei se foi domingo. Se tá gravado, eu não sei. Mas foi um culto muito bom. Veja só. A gente precisa entender. Saúde emocional, ela implica em decisão, em ação. E as nossas ações estão mostrando se nós temos ou não temos saúde emocional. Porque se Judas tivesse um pouquinho de saúde emocional, não teria feito nada. Mas se no meio do caminho ele tivesse adquirido alguma, ele teria chegado no pé da cruz e falado assim: Jesus, perdoa. Me perdoa. Mas ele não fez isso. Ele preferiu se enforcar. Ele preferiu cuidar da vida dele do que se abrir. Gente, saúde emocional é se expor. Eu me lembro numa aula, vou falar quantos anos atrás, senão vocês vão descobrir minha idade, né? A primeira aula minha falando sobre emoção na faculdade, o professor falou assim: você sabia que a pessoa mais forte emocionalmente é aquela que diz a verdade do que sente? E não aquela que esconde. A pessoa que esconde, ela é fraca emocionalmente. Ela é instável. Ela é uma bomba relógio.
A pessoa que expõe, ela é forte, ela tá lidando com o que ela sente, ela tá dando nome ao que ela sente. Ó, tá gravado. Ó, o pessoal tá falando que tá gravado, eu assisti lá no YouTube. Vai. Então veja só, uma pessoa que sempre, ela nunca vai expor o que ela tá sentindo, ela é fraca, ela é instável. Mas às vezes a gente também expor para barganhar, para chantagear, é fraco também, porque é um jeito de esconder. Então nem sempre você está escondendo, mas mesmo assim é instável, porque está barganhando, está chantageando. Você está entendendo, minha gente? E isso é instabilidade emocional. Deus não usa pessoas instáveis emocionalmente. Não usa. Porque a hora pode estar de um jeito, outra hora do outro. Não, porque lado, imagina você colocar um projeto na mão de uma pessoa que agora ela tá firme. Isso aqui é gelo, tá, gente? Isso aqui é gelo. Tá parecendo meu gelo aqui. Que a pessoa quis malhar em casa e acabou estragando alguma parte do corpo. Bom, gente, Deus não usa pessoas emocionalmente instáveis. Então, se você está emocionalmente instável, você precisa adquirir saúde emocional. Por isso que eu tô te falando, nossa, eu sou emocionalmente instável. Tá acabado pra mim, Deus nunca vai me usar. Não, minha gente. A saúde emocional é uma coisa que você adquire, que você corre atrás, que você vai lá e literalmente você adquire ela. Mesmo que você tenha que comprá-la. Não tô falando de dinheiro, tá, gente? Eu tô usando aqui uma expressão do Antigo Testamento, não. Do Novo Testamento e Apocalipse, que diz assim: compre ouro, compre vestes. O que Deus tá falando? Olha, invista na sua saúde emocional. Pastor, eu tenho que fazer terapia? Não. Até pode, às vezes precisa. Mas veja, saúde emocional é uma coisa que você e eu temos que adquirir todos os dias. A saúde emocional, ela é uma coisa tão interessante que ela chega pra nós e diz o seguinte: você falou aquilo, não foi legal. Por que você falou aquilo? Aí você pensa, nossa, eu falei aquilo por causa disso. O que você queria quando você falou aquilo? A saúde emocional começa a fazer essas perguntas, sabe? O Espírito Santo também ajuda muito na gente nesse negócio de saúde emocional, porque ele começa assim, tipo, por que você falou aquilo lá? Ou, começa a incomodar. Qual que é a sua intenção? O Espírito Santo, ele dá muita saúde emocional para as pessoas, por isso que um dos frutos dele é domínio próprio, que tem tudo a ver com saúde emocional. Ele chega a dar um tapa na nossa vida assim e fala assim: qual que era a sua intenção? Fala aí pra mim! Qual que é a sua verdadeira intenção? Você tava querendo fazer aquilo, você queria ver o circo pegar fogo. Confessa. E saúde emocional é isso, é você ver a verdade. Quando eu vejo tudo, eu reconheço minhas falhas e decido, não, eu não quero ser essa pessoa. A pessoa que eu quero ser é essa aqui, ó. Então eu começo a agir. Isso é saúde emocional. Agora, a oração. Gente, a oração é a melhor terapia da face da terra. Porque assim, saúde emocional na oração é quando a gente chega e tem 2 tipos de oração, tá? Então a gente já vai começar a colocar aqui 2 conceitos de oração, Eduardo, pra galera entender. Tem a oração em que eu falo: tchau, Deus. Essa oração não traz nada, nem resultado, nem milagre, nem saúde, não traz nada. Vira um monólogo. Não, é aquela... Não, tem gente que consegue orar 20 horas. Não, vamos colocar o normal, mas umas 4 horas por dia. A pessoa fala, nossa, eu oro 4 horas por dia. Não, ele só fala. Ele fala 4 horas por dia. Ele sente a presença de Deus, óbvio, porque se ele falar assim, em nome de Jesus eu entro na tua presença. Ele acabou de entrar na presença de Deus. Agora imagina. O que acontece aqui em casa muitas vezes. Eu entro em tua presença, Eduardo. E despenco a falar na tua cabeça. Acontece isso? Acontece. Acontece. Só que é só eu que tô falando. Eu não dou espaço pra você opinar em nada. Eu não dou espaço pra você pensar nada. Eu falo, eu oro pela minha família, eu oro pelo meu trabalho, eu oro pela igreja, eu oro pelo ministério, eu oro. E você fica assim, olhando pra minha cara. Aí na hora que você fala, amém, não, Jesus, tchau. Acabou a oração. Acabou a oração. Então assim, isso não é oração, vamos dizer que isso é falação. Então muitas pessoas, até líderes, têm horas de falação. Ele já chega sabendo o que ele tem que falar para Deus. Ele já chega, ele já sabe tudo. É só ele chegar e falar. É só ele chegar e falar assim, ó Deus, o Senhor tem que fazer isso. E o Senhor abre aquela porta assim. E a situação assim. O Senhor abençoa o meu dia assim. Eu preciso que o Senhor faça aquilo lá. Isso é falação. Falação. Você vai sentir a presença de Deus? Vai, eu tô sentindo a presença do meu marido. Meu marido tá aqui, eu tô falando com ele.
Deus também vai permitir que você sinta a presença de Deus, mas Ele pode não falar nada com você. Ele pode estar só ali. Aí você fala, Senhor, presença de Deus. Deus estava... A Amora está fazendo arte. Deus estava ouvindo a minha oração. Estava mesmo. Só que Ele não estava dando ouvidos a ela. Então, assim, uma coisa, gente, é a gente viver da falação. Tá entendendo? Eu senti a presença de Deus. Claro que você sentiu, minha gente. Você falou em nome de Jesus, você falou a presença de Deus. É óbvio que você vai sentir a presença de Deus. Ele vai ouvir, óbvio, ele não é surdo. Ele vai dar ouvidos? Eu já não sei. Porque o que acontece? A verdadeira oração, ela começa com uma abertura. Ela começa com uma tirada de capa. A gente simplesmente entra de verdade na presença de Deus. Mesmo que a gente tenha muitas coisas já prontas no coração para pedir, voltando, Eduardo, aqui, você já percebeu que na tua oração, às vezes a gente tem, por exemplo, um pedido para fazer para o Senhor. Ai, Deus, vou te fazer um pedido em relação à salvação da minha família. Nós começamos, e quando nós começamos a orar de verdade, que não é falação, a gente entra na presença de Deus e fala assim, Senhor, como que eu queria tanto que o Senhor salvasse a minha família. O que eu devo fazer, Senhor? Onde que eu tenho falhado para que a minha família não se converta? A gente começa um processo de limpeza. Não é só assim, Pai, em nome de Jesus, salva a minha família, Pai, opera a salvação da minha família, vai criando todo o jugo, toda a amarra, todo o satanás da minha família. Você pode até fazer isso. Claro. Só que se você não tiver um processo de entrega na presença do Senhor, de dizer, Pai, Tu sabes o que está impedindo aí minha família de converter. Sou eu? Será que sou eu? Você para ouvir, não é? Você começa a se expor. Sou eu? Onde eu tenho falhado? O que eu tenho feito? O que eu não tenho feito? Senhor, trabalha no meu coração. Trabalha no meu coração. Porque, gente, eu vou te dizer uma coisa. A gente que vai orar, a gente vai orar sobre a gente. Mesmo que é sobre o outro, é sobre a gente. Porque sempre vai cair em cima do que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, embora você esteja orando para a conversão do mundo inteiro, você tem que perguntar assim, meu Senhor, o que eu tenho que fazer para o mundo converter? Não é verdade? Eu estava orando hoje à tarde dizendo, Senhor, eu sou só um ser humano sentado na minha cadeira, São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, no Brasil. E o meu sonho é ver essa nação convertida. O que eu tenho que fazer? Porque a gente fica, Pai, converte as nações. Tão bonito, né? Meu povo converte as nações. Deus olha e fala assim, eu converto, mas... Não, Senhor, é só isso mesmo, viu? Obrigado, o senhor converte. A gente faz isso, gente. A gente faz isso. É por isso que as coisas... Né? Exatamente, a gente não se envolve. E aí não tem diálogo. A oração não traz saúde emocional pra gente, porque ela não confronta a gente. Quantas vezes eu entrei na presença de Deus e falei, Senhor, o senhor viu? Deus falou, vi. Nossa, você foi horrível. Eu? O senhor não viu o que aquela pessoa fez comigo? Deus falou assim, olha o que você... Olha a maneira como você se comportou. Aí eu já vou murchando na presença de Deus. Vai, verdade, meu Pai. Eu deveria ter sido melhor. Dependente de como aconteceu, se estava certo, se estava errado. Deus quebra a gente nessas coisas, né? Ele fala pra gente assim, não interessa se você tá certo ou se tá errado. A tua conduta tem que ser essa e pronto, acabou. Duarte, eu tô aqui pra ouvir igual vocês. Gente, é porque eu despenca falando, deixa o homem falar. Tô aqui pra ouvir. Eu sou um bom ouvinte. Não, você tá aqui pra falar também. É porque eu despenco a falar, né, gente? Mas daqui a pouco eu vou deixar o Eduardo falar. Não, eu tô muito bem ouvindo. Veja só, a oração é uma coisa tão interessante que ela confronta a gente. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente lê a Bíblia. Tem gente que lê a Bíblia assim, ó. Eduardo, tem gente que lê a Bíblia assim, ó. Fulano precisava ver isso. Vou mandar esse versículo pra fulano. Ciclano precisava desse versículo. Tem gente que não consegue entender que a Bíblia tem que confrontar ele. Então, assim, Deus falou com todo mundo, menos com ele. Eu conheço líderes que lê a Bíblia só para pregar. Uma boa pregação. Deus estava querendo falar com você, camarada.
Não deixa Deus confrontar. Isso não é oração. E aí é que o povo de Deus não tem saúde emocional, minha gente. Porque a saúde emocional vem desse diálogo, dessa conversa, dessa entrega, desse, precisa mudar, viu? Você precisa mudar porque o negócio tá feio pro seu lado. Ou então Deus olha e fala assim, nossa, porque é muito legal quando a gente acerta em alguma coisa, porque a gente nunca acerta, né? O dia que a gente acerta, os anjos fazem festa, né? Aí, na verdade, eu acho que o dia que a gente acerta alguma coisa no dia, os anjos soltam até rojão. E é gostoso, porque teve um dia que eu consegui acertar em alguma coisa, e Deus falou assim, nossa, fiquei orgulhoso de você. Nossa, quando eu ouvi aquilo, eu falei, caramba, Deus ficou orgulhoso de mim. Aí eu pensei assim, nossa, eu nunca mais vou poder falhar nessa área, né? Porque agora Deus já ficou orgulhoso de mim nessa área, eu tenho que continuar. Então, entenda, a oração é isso. Se ela não está sendo isso, virou falação. Se ela não te confronta, virou falação. Se ela não te envolve os seus sentimentos, os seus pensamentos, os seus traumas, os seus passados, porque Deus faz isso, minha gente. Deus faz isso. Você está orando por uma coisa, pelo copo d'água. Não que você vai beber água ungida, tá, gente? Pelo amor de Deus, você está orando para Deus prover a água pro copo. E Deus olha e fala assim, filho, vamos tratar o seu medo de não ter? Deus sempre é profundo. Deus é profundo em tudo. O problema é que nós não oramos. O problema é que no culto da segunda-feira, o povo não quer ir para a igreja. O povo acha que o culto da segunda... Eu acho engraçado que o povo tem esse negócio, né? O culto importante. Filho, é o mesmo Deus que tá lá. Todo culto é importante. Como que não vai ser importante? Agora imagina, Deus tá dizendo assim, o culto do bate-papo, da conversa, deveria ser o mais importante então. O culto que Deus não vai falar, é o culto que você vai falar com Ele e Ele vai te responder. Eu acho que deveria ser o culto mais importante. Porque, gente, pensa bem, você vai na igreja segunda-feira, você vai orar, uma oração direcionada, o pastor está ali trazendo um tema que Deus quer tratar na sua vida, na minha vida, e Deus começa a falar conosco. E no momento que a gente vai se lança no trono de Deus, fala, Deus, o Senhor está certo, e ali há uma oração. E hoje é um culto de oração, né? Uma live, mas um culto de oração que Deus quer ensinar você a orar. Deus quer ensinar que você se abra, que você diga assim, olha Deus, já faz 40 anos que eu sou assim, mas eu gostaria de adquirir saúde emocional nessa área da minha vida. Eu gostaria de adquirir isso, Senhor, eu preciso disso. Às vezes, sabe por que nós nos sentimos muitas vezes sobrecarregados e cansados? Porque estamos tentando ser uma pessoa que nós não somos. Você já tentou fingir ser uma pessoa que você não é? Peraí que eu vou dar um tapa na Amora aqui. Cadê ela? Ela tá fazendo barulho. Veja só, aqui em casa é assim, viu, gente? A educação é das antigas. O cachorro desobedece, a gente dá um tapa. Veja só. Você já tentou forçar uma imagem que você não tinha? Já tentei. Já tentei também, gente. Eu tentei. Dá pra você contar a sua experiência? Não exponho minha vida pessoal. Mas um pouquinho. Não lembro. Mas com certeza sim. Gente, a gente sempre, em algum momento da vida, já tentou forçar um negócio. Sabe que negócio para ser aceito, então você tem que ser assim? Sim. Talvez quando é jovem, não é? Com certeza. Não quando... Na vida adulta não se faz isso não, se faz é muito. Mas eu digo, ocorre mais na juventude. Na juventude. Mas eu acho que na vida adulta meio que no trabalho... Você tem que ser assim, você tem que ser assim, você tem que ser assim. Eu me lembro quando eu cheguei em São Sebastião do Paraíso, quem tá comigo desde a época que eu cheguei, lembra, eu cheguei jovenzinha, não que eu não seja ainda, né? Mas eu cheguei novinha e todo mundo queria me engessar. Você não pode usar essa roupa, você não pode... Hoje eu até pus meu lação, tá? Porque o povo tava falando que eu tava com muita vaidade. Eu falei, mas eu nem tô... Irmão, esse lação? Eu nem tô me arrumando muito, então eu resolvi pôr meu lação. Que faz parte da minha personalidade, faz parte de quem eu sou e do que eu sou. E aí, eu me lembro que quando eu cheguei, havia uma pressão muito grande em mim dizendo assim, você não está usando roupa de pastora, você não tem perfil de pastora, você não é casada, você é mulher, você é nova, você é isso. Eu era tudo que não podia ser, você entendeu? E eu me lembro que eu sentei com meu pai, num dia de conversa, eu disse assim, eu acho que eu não quero ser pastora mais não. E meu pai olhou pra mim com aquela cara dele muito louca, né? Que ele fazia, ele olhou pra mim e falou assim, como é que é? E eu falei assim, pai, acho que eu não vou ser mais pastora não, porque eu tenho nenhuma característica. Eu ainda era tímida, morri de vergonha da cara dos outros,
pessoal falava assim, pastor tem que ficar visitando os outros. Eu falava, meu Deus, eu tinha vergonha até de tocar na campainha na casa dos outros. Eu falei, meu Deus, eu não nasci pra ser pastora. Eu não nasci pra ser pastora. A gente acha melhor eu ser outra coisa. Acho melhor eu trabalhar num negócio, num laboratório que ninguém nem me vê. É pra isso que Deus me chamou. Eu me lembro que meu pai olhou pra mim e falou assim, Thalita, larga de ser boba. Eu parei e falei assim, poxa, pai, o senhor não tá compreendendo a minha situação. O senhor não tá entendendo o que eu tô passando. E eu ouvi um dos conselhos mais incríveis que eu poderia ter ouvido naquele momento, meu pai. Para de querer ser o que você não é, para agradar pessoas. Seja quem é você, porque Deus chamou você. Deus chamou você. E você tem que ter consciência do seu chamado. E nada pode fazer você questionar o seu chamado. E nunca mais diga que você vai deixar de fazer o que Deus mandou você fazer, porque isso é injusto diante do trono de Deus. Naquele dia, eu voltei a usar os meus laços. Mas o que importa? Naquele dia, eu entendi uma coisa. Muitas vezes as pessoas ao nosso redor, muitas vezes a gente coloca na cabeça que a gente tem que ser de um jeito, que a gente tem que ser de um sei lá o quê, pra gente ser aceito, pra gente ser bom, pra gente ser isso e aquilo. Eu comecei a orar a Deus, eu falava, Deus, me diz que tipo de pessoa o Senhor quer que eu seja. Me diz que tipo de pessoa o Senhor quer que eu seja. Ainda ouvi mais uma vez do Senhor, há 1 mês atrás, 2 meses atrás, quando o bispo faleceu, eu disse pro Senhor, eu disse, eu não sou bispo. Eu não sou ele agora, o que eu vou fazer? Eu não sou ele. E Deus me disse assim, seja você, eu chamei você para ocupar essa função agora. E eu quero que seja você. Seja você. Então entenda uma coisa. Deus estava me dando mais controle emocional, mais saúde emocional. E você precisa pedir isso ao Senhor. Trabalhe o que eu sou. Porque se eu tenho que ser eu, então tem que ser a melhor versão de mim. Porque não, pô, vai me engolir do jeito que eu sou. Não. Eu preciso ser a melhor versão. E isso vai acontecer na oração. Não é verdade? Você já orou por coisas que você... Na hora que saiu da oração, parecia que já estava resolvido. Sim. É uma coisa interessante, né? Essa questão da oração. Meu marido, quando ele chegou nas nossas vidas, né? Ele tinha um gênio muito estourado. Né, amor? Ele era... Eu gosto desse gênio dele. Eu não quero que ele mude muito, não. Porque eu gosto. Eu gosto desse jeitão dele de pegar a situação e... Entendeu? Mas precisava dar uma amenizada, né? Sim, e você começou a orar, né? Você pediu a Deus, começou a orar, ele entrou na presença de Deus sozinho. Eu nunca falei nada pra ele disso. Às vezes eu falo, olha, não briga no trânsito, alguma coisa desse tipo. O meu problema começou quando eu pedi paciência pra Deus. Ai, gente, foi. Você sabe, né? Esse negócio de pedir paciência pra Deus. Pai eterno. É uma aprovação. É uma aprovação, porque Deus só vai te dar paciência fazendo você passar por situações que você precisa ter paciência, né, minha gente? Ele não ejeta a paciência na veia da gente. E aí Deus começou a te provar. Começou a provar. Né? E ele foi aprovado. Ele começou a ter saúde emocional. Você teve saúde emocional para controlar. E adquiriu saúde emocional para aquilo. Então, assim, a gente consegue ter saúde emocional para qualquer área da nossa vida. Quando a gente pede a Deus, Deus vai dar uma empurradinha, Deus vai dar um empurrãozinho. Deus vai nos tratar, Deus vai falar conosco. Vai. Né? E aí, quando a gente se vê, a gente já começa a melhorar, a gente começa a ser pessoa melhor, pessoa diferente. Mas aí isso é perceber que você sempre precisa buscar a melhora. Sempre, todo dia, gente, todo dia. Saúde emocional é um negócio que você precisa procurar diante de Deus em oração toda hora. Toda hora, né? Verdade. Buscar toda hora. E sempre buscar melhorar em tudo que você faz. Até o que você faz bem. Até, uma vez a pastora falou assim, mas tem que fazer o melhor, mas você nunca faz o seu melhor. Ele me deu uma aula disso. Sempre pode fazer um pouquinho melhor. Teve um dia que eu disse pra ele, eu fiz o meu melhor. Ele falou assim, sempre tem como fazer melhor. Sempre tem. Aquilo, gente, veio com uma bomba na minha vida. Eu falei, verdade. Tem como eu melhorar. Então, assim, a gente não pode ficar preso, né? Então, se você se acomoda falando que fez o seu melhor, você não tá fazendo. Não tá fazendo? Se toda hora você fala que você deu o seu melhor, não tá dando. Não tá dando. Que nem a pastora falou que eu tô tentando fazer exercício em casa. Eu andei meio sedentário ano passado, né? Tô até com meu gelo aqui que tá dando meu tendão, que eu tô fazendo muita esteira. Muito impacto. Muito impacto. Olha só,
você faz o primeiro dia 15 minutos sofrendo. Esse foi o seu melhor? 3 minutos sofrendo. Foi o seu melhor. Depois você fazer 1 hora. Foi o seu melhor? Não, você sempre pode você fazer consegue. Melhor. O próprio organismo com mais facilidade. mostra isso pra gente, né? Chegou o momento da Amora trabalhar a live. Que horas são? Gente, 8 horas, tá na hora de acabar a nossa live. Antes de acabar a live, pessoal, fala comigo aqui. Duarte falou que eu não tô falando, eu vou falar só pra ele não falar que eu não tô falando, hein, Duarte? Isso é homenagem. Quem assistiu o culto de ontem e quem já é inscrito numa final, manda um joinha pra gente que quase caiu a luz aqui. Verdade. Energia elétrica. Manda um joinha quem assistiu o culto e quem se inscreveu no canal afinal. Cadê esse povo? Tá indo, que vai devagar. Tem um slow aí. Tem um delay aí. Gente, ore. E quando você orar, não falação. Se entregue. Se abra. Deixe Deus perguntar por quê, como, com qual intenção. Já vai vasculhando o teu coração em relação a qualquer coisa que você for levar no trono de Deus. Se você tem pensado em desistir, ao invés de você dizer para Deus que quer desistir, diga para Deus para que Ele te mostre onde está a falha emocional que te leva a pensar em desistir. Peça a Deus para trabalhar as raízes do seu coração, do seu pensamento, dos seus sentimentos. Se há áreas, que a gente fica orando a vida inteira e não dá certo, pergunta para Deus, onde é que você está falhando? Porque Deus não está falhando, somos nós, então pergunta para Deus, onde que eu estou falhando? Eu quero mudar. A nossa sinceridade em oração, a nossa entrega, essa fala consciente de entrega, vai fazer com que você aprenda a ouvir a voz de Deus. Deus vai começar a falar com você, sobre você, porque com ovelha Deus fala só sobre a gente mesmo. Mas Deus vai falar sobre você, com você. E quando isso acontecer, você simplesmente vai dizer, hoje eu senti a presença de Deus falando comigo. É diferente de só sentir a presença da pessoa naquele lugar, né? O amor de Deus vai tomar conta das nossas vidas em oração. Eu convido você a ter uma vida de oração e uma busca por saúde emocional. Então, bastante gente assistiu. Bastante gente assistiu, gente. O Duarte está escrito em tudo. Que bênção, Duarte. Glória. Gente, eu quero dar um recado. A gente vai dar um recado para vocês. Essa semana a nossa dinâmica vai mudar um pouco. O culto de quarta-feira, o culto de sexta-feira e o culto de domingo será transmitido na igreja. Então, quarta-feira, sexta-feira e domingo eu estarei transmitindo tanto no YouTube quanto no Facebook. Igual a gente tem feito nos domingos. Você vai fazer de quando? A quarta, sexta e domingo. Vai ser na igreja o culto. Vai ser na igreja. Live só segunda-feira. Live só de segunda-feira e terça e quinta a gente vai ter um bate-papo. Tá certo? Outra coisa. Essas nossas conversas de terça e quinta vão ser um pouquinho diferentes, mas aí fica o suspense para amanhã, tá bom? Tem um pedido de oração para Iraci. Irmã, se puder repetir, orar pelo que ela está internada. Vamos orar. Repete, por favor, o pedido de oração, gente. Eu creio que logo nós estaremos nos templos, amém? Teve muita pessoa perguntando da Santa Ceia, eu expliquei ontem na hora do culto, mas de novo, nós só teremos Santa Ceia no momento que o corpo se reunir na igreja, amém? Então, você mantém a sua aliança com Deus espiritual intacta, e aí no momento em que nós nos reunimos, você vai poder sentar na mesa do Senhor. Glória a Luana, glória a Deus. Glória a Deus, a Luana já está em casa, louvado seja o nome do Senhor por isso. Irmãos, vamos orar, não sei o que é, mas vamos levantar essa oração, tem um né? atraso, olha lá, ela está internada na Santa Casa. Iraci? Ah, tá, Iraci, a mãe do Reginaldo. Mãe do ela Reginaldo. Está internada. Vamos orar por ela. Irmãos, Iraci, claro. Mas vamos orar pedindo ao Senhor que Ele faça o que Ele já fez, porque Ele já liberou cura sobre ela. Então a gente vai agradecer a Deus por isso. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada por esse bate-papo, por essa conversa. O Senhor é um Deus tão lindo, tão maravilhoso. O Senhor é o nosso exemplo em todas as coisas e em saúde emocional. Nos ensina a ter esse controle, esse domínio próprio. Espírito Santo de Deus, trabalha em nós esse dom, esse fruto que é teu. O ato de dominar
ações e gerenciar pensamentos. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a orar. E nesse momento, juntos como intercessores, nós estamos na Tua presença, clamando pela Dona Iraci. Sabemos que o Senhor lá na cruz do Calvário já levou todas as nossas enfermidades. E cremos nisso. Por isso nós declaramos sobre a vida da Dona Iraci a queda da força dessa enfermidade agora no nome de Jesus. Que esses vasos sanguíneos voltem a funcionar normalmente por causa do poder da ressurreição de Jesus. Nós recebemos como intercessores por ela essa vitória. Em nome de Jesus, nós intercedemos por todos os irmãos que estão assistindo essa live, pelos seus lares, pelas suas famílias, que o Senhor traga a cada um de nós saúde emocional e relacionamento contigo, solução para dentro dos nossos lares, paz para dentro dos nossos lares e um futuro de esperança, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Reginaldo, essa batalha está vencida. Essa quando a igreja batalha já abrir, está vencida. A mãe vai estar lá, o pai vai estar lá, vai estar toda a família, lá. Uma bênção. Gente, nós desejamos para vocês uma ótima noite. Uma boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. E amanhã... Sempre bom estar aqui na live. Sempre bom. Como ouvinte da pastora, que é o mais importante, ouvir a palavra de Deus. Falante também. Mas é uma glória. Gosta. Não é bom, pessoal? Gosta. É muito bom. E outra coisa, amanhã um formato diferente de live, então fica aí na expectativa, sempre 7 horas da noite. Os cultos também sempre 7 horas da noite. Amém? Mais algum recado? Só isso. Então, que Deus abençoe. A paz. Um beijo bem grande, que Deus abençoe todo mundo. Amém.